Sentemos um instante. Estamos, prezados irmãos e irmãs, catequistas, catequizandos, pais, comunidade reunida nessa manhã. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, a mesma palavra que a Sagrada Escritura, que vocês receberam. Por isso esse gesto no início da missa, de transmitir, a palavra de Deus, levar a fé, o conhecimento, a doutrina de Deus, tudo aquilo que a Sagrada Escritura, como carta de Deus escrita a cada um de nós, chegue até nós o conhecimento e a doutrina sobre as verdades da fé. Por isso, vocês, pai e mãe, receberam no início e transmitiram, deram aos seus filhos. Então vamos ver agora, primeiramente, a primeira leitura. O profeta Jeremias diz que Deus constituiu uma aliança com o seu povo. E serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Essa aliança que outrora Deus constituiu com o seu povo através dos seus profetas, primeiramente com os profetas, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um compromisso, aliança é um compromisso que alguém assume com outra pessoa. É uma forma de um pacto. E Deus estabeleceu ao longo da história, através dos profetas, alianças, Deus que vai se comprometendo, que vai chamando o povo através dos seus profetas. E finalmente, quando Jesus Cristo veio, o próprio Deus que se faz carne, essa é a nova e eterna aliança. O próprio Deus, agora não mais através dos seus profetas, mas na pessoa do próprio Jesus Cristo, do seu Filho que é Deus, Jesus também estabelece uma aliança com todo o povo. Serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Não devereis correr atrás de deuses, ídolos, como o povo fazia, constituindo para si os deuses, os bezerros de metais. Há um único Senhor. Eu sou o vosso Deus, me comprometo com vocês, estabeleço com vocês uma aliança, faço um pacto. Enquanto vocês forem fiéis a mim, serei fiel a vós. Nós vimos que ao longo da história, Deus, quando tirou o povo do Egito, esse povo que era escravo, que havia virado as costas para Deus, se tornou escravo, Deus libertou, mas eles também, quando foram submetidos à prova, se revoltaram contra Deus e começaram a constituir outros deuses, e Deus os puniu para educá-los, para que eles se lembrassem que Deus havia tirado eles do Egito, quase que uma ingratidão a Deus que nos ama, Deus que está sempre conosco, nos chamando à salvação, e nós virarmos as costas para Ele. Depois no Santo Evangelho também, nesse 5º domingo da Quaresma, nós já estamos, os textos que nós vamos lendo já vão falando um pouco, antecipando aquilo que na semana que vem nós vamos iniciar no próximo domingo, já a Semana Santa, O domingo de Ramos, dá-se início na igreja na Semana Santa. E a Semana Santa lembra o quê? O caminho que Jesus vai percorrer. Por isso diz aqui, se o grão de trigo que cai na terra. Quem é esse grão de trigo? Jesus está falando de si. Ele é o grão de trigo que vai cair na terra, morrer. Se o grão de trigo cai na terra, não morre, continua só o grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus é o grão de trigo que vai cair na terra, mas através da sua morte, nós seremos redimidos. Então vai produzir frutos, muitos frutos, frutos de salvação, frutos de vida eterna. Então quando nessa passagem, no Evangelho de São João, fala do grão de trigo, está falando de Jesus.
tem aqui presente o dia da Sexta-feira Santa. Todo aquele trajetório de Jesus caminhando para a morte e vencendo, ressuscitando, trazendo uma vida nova, né? O grão de trigo que morre e produz é como no campo, né? Quando você lança a semente, para que ela produza fruto, tem que passar por esse processo. É depositada na terra e ali parece que está morta, né? Foi enterrada, mas não. Dentro de poucos dias, aquele grão de trigo que foi ali depositado no chão, coberto com terra, ele germina, começa a germinar, vai crescendo, vai se tornando uma plantinha e vai produzindo o quê? Frutos. Olha que imagem bonita, né? Essa imagem, ela é aplicada a Cristo. O grão de trigo que foi crucificado, que foi enterrado, pensando que haviam matado, que estava morto, mas ele, conforme as Escrituras, no terceiro dia, destruía esse templo. Lembra a passagem que Jesus falou aos mestres da lei no templo, quando criticou eles, né? Jesus destruiu esse templo e em 3 dias eu reerguerei. Jesus estava falando do templo do seu corpo, né? Depois aqui um outro ensinamento: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo vai ganhar a vida eterna. Um grande ensinamento aqui: quem se apega à sua vida vai perdê-la. Quem faz pouca conta de sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Nós poderíamos fazer uma reflexão sobre isso. Quantas pessoas que esqueceram de investir na vida eterna, tantas apegadas a esta vida. Olha que quem se apega a esta vida vai perdê-la. Nós vivemos no mundo, a gente não precisa desprezar o mundo, não é isso que está dizendo, mas é o apego que apaga em mim Deus. Sabe quando a gente se apega muito a uma determinada coisa e esquece da outra? É nesse sentido. Todos nós, de uma certa forma, temos os nossos apegos, as nossas vaidades, os nossos caprichos, né? Agora, se o apego é tamanho que me torna cego a outra realidade, por exemplo, tem muitas pessoas que não acreditam na vida eterna. Não são poucas as pessoas que questionam e perguntam: mas será mesmo que existe vida eterna? Será mesmo que quando eu morrer vai ter céu, inferno e purgatório? Aqueles que acreditam procuram viver nessa dinâmica. Então eles estão no mundo, mas eles estão sempre atentos, sabe que eu estou aqui, mas não sou daqui. Logo, logo eu passarei. São Paulo, na sua sabedoria, diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa, só Deus que não passa. Então é essa sabedoria do alto que nós somos chamados a buscar. Nós não devemos desprezar o mundo, claro que não. Até porque o mundo é obra de Deus, foi Deus quem criou o mundo. Então, enquanto criação divina, o mundo é bom. Mas o pecado causou uma divisão, uma ruptura, de modo que a nossa vida nesse mundo, que deveria ser para sempre, né? Porque Deus nos fez para a imortalidade e não para a morte. Nenhum de nós deveria morrer, nem sofrer dor, nada. Deus não nos fez para isso. Foi o pecado, a desobediência, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência, né? A desobediência, desde o início, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. Deus havia estabelecido um plano, um projeto. Tudo o que eles deveriam fazer era ser fiel a Deus.
Veja o que a infidelidade causou. De modo que a nossa vida nesse mundo, ela é passageira e transitória. Por isso o alerta, cuidado, você que é muito apegado à sua vida. Você deve cuidar, zelar, proteger da sua vida, sim. A vida é dom de Deus. Como deve zelar e cuidar do seu corpo, sim. O corpo é templo de Deus, mas não é só isso. Você está no mundo, então enquanto criatura desse mundo, a gente deve viver no mundo, fazer tudo aquilo que é possível mas não só isso. Não é só isso. Deus não nos fez para este mundo. Aqui que está o problema, que muita gente não entende ainda. Deus nos fez para Ele. Deus nos quer com Ele. Deus permite dar esse tempo que nós estamos aqui. São Paulo também dizia, os mais fortes talvez chegarão aos 80. Os mais fortes talvez chegarão aos 80 anos. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa, só Deus que não passa. Então é esta sabedoria, meus irmãos e irmãs, que você e eu somos chamados a buscar. Pensar mais também nas coisas do alto. Estamos no mundo, caminhamos, vamos fazer tudo aquilo que nós devemos fazer, como um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, esposo, esposa, um bom cristão. Mas nunca perder de vista a meta para a qual Deus nos fez. E a meta para a qual Deus nos fez é a vida eterna. Por isso, todo e qualquer apego excessivo aos bens terrenos, nós nos apegamos àquilo que passa e deixamos escapar aquilo que não passa. Esse é um grande erro, um triste erro. Se apegar ou depositar a nossa confiança em aquilo que é transitório e passageiro, e que muitas vezes nos ilude, nos engana, nos confunde, e deixar de lado aquilo que é divino, aquilo que é eterno. Então que nesse período, meus irmãos e irmãs, estamos já caminhando para a Semana Santa, que todo esse período da quaresma que nós vivemos, já hoje é o 5º domingo, né? Fizemos uma bela caminhada, né? Ouvimos tantas coisas bonitas, Deus falou tanta coisa para você e para mim. Vamos colocar em prática algumas coisas, vamos começar a aplicar na nossa vida aquilo que Deus nos fala. Quando você vai à missa, quando você ouve, aqui é a palavra de Deus, quanta coisa bonita, a gente sai da igreja pensando, que bom, que a gente sai da igreja diferente de quando a gente nela veio. Isso é um bom sinal. A gente vai na igreja para se alimentar da palavra de Deus, e se ela nos deu uma cutucada, ótimo, que bom. Se ela mexeu comigo, me incomodou, que bom, perfeito, isso mesmo. A palavra de Deus é para incomodar mesmo, não é para acomodar. É para incomodar, para levar a um processo de transformação. Quando eu sou questionado pela palavra de Deus e alguma coisa em mim mexe lá dentro de mim, me incomoda, é sinal que a luz de Deus está iluminando você por dentro, e é ali que começa a mudança, é de dentro para fora. Então, para finalizar hoje também, vocês crianças, né? Vocês estão com a Bíblia, olha que bonito, né? Todo mundo, levanta a Bíblia, vamos ver. Levanta bonitinho. Mostra para o pai e a mãe. Cadê? Dirige para o pai e a mãe. Pai e a mãe olha para a Bíblia. Acharam bonita a Bíblia? E o que vocês têm que fazer com ela? Deixar em casa, fechadinha lá, ou aberta? Não. Você em casa, pai e mãe, tire um tempinho. Reze com seu filho a partir da Escritura. Quem se alimenta da Escritura se alimenta de Deus. Reserve um tempo para o seu filho, que seja 2, 3 minutos, 5 minutos. E seja um catequista do teu filho. Ensine, instrua, informe. Reze com ele a partir da Sagrada Escritura. Não fique esperando que somente o catequista, nós temos aqui tantos catequistas, né?
com tanto amor, carinho e dedicação, estão transmitindo a palavra de Deus. Que bom, né? O catequista é um sinal de Deus na vida da igreja e na vida da comunidade. Mas se você, pai e mãe, não ajudar, não colaborar, vai ser muito pouco aquilo que eles falam. É preciso que a catequese tenha continuidade. Aquilo que eles aprendem aqui na igreja, depois seja vivido lá em casa, na família. Você, pai e mãe, vindo à igreja, por exemplo, o melhor exemplo que um bom pai, uma boa mãe dá para os seus filhos é participar da missa. Todos os domingos, viu? Todos os domingos. Quem não vai à missa no domingo é pecado grave. Continua valendo, viu? Não mudou nada não. Participar da missa todos os domingos, todos. É um dever, é um mandamento, santificar os domingos e festa de guarda. Então, se você faz tempo que não vai na igreja, se confesse, peça perdão a Deus, porque é um pecado muito grave. Não ir à missa, podendo ir e você não indo, é pecado grave. As coisas não mudaram, viu? A lei de Deus não muda, nunca vai mudar. Porque a impressão que você tem hoje, é que eles querem mudar tudo, né? Aquilo que é de Deus, nem o Papa pode mudar. Lei divina não se muda, lei humana sim, mas lei de Deus não. Ninguém tem nem autoridade, e a missa ela é sagrada. E não ir à missa nos domingos, podendo ir, é um grande pecado e que ainda está em vigor. É bom a gente lembrar, né? Que tenhamos um grande amor pela Eucaristia, porque Jesus é a hóstia viva, o pão vivo descido do céu. E até onde eu sei, quem faz pão é para ser consumido. Sim ou não? Nenhum padeiro por aí, né? Prepara o pão para ficar lá bonitinho. Ó, que pão lindo. Não. Assim é a Eucaristia. O pão vivo, quem come desse pão, viverá eternamente. Quem come desse pão, que é o próprio corpo, falando da Eucaristia, viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia, e estará comigo. Olha só, Jesus falando da Eucaristia, e a Eucaristia ela é dada na missa. Só tem uma situação onde a Eucaristia pode ser ministrada fora da missa, que é a visita aos doentes. Quando o ministro da Eucaristia visita, ele leva a hóstia que foi consagrada na missa. Então que nós busquemos esse alimento da vida eterna. E você que é pai e mãe, ensine seu filho. Ensine e dê o exemplo também, né? Não só ensine, né? Que os filhos de vocês, eles vão seguir o exemplo de vocês. As palavras bonitas, elas passam, viu? É através do exemplo que as pessoas aderem ou não, através do exemplo. Belos discursos até o padre Leonor faz, né? Não basta apenas belos discursos, é preciso colocar em prática aquilo que a gente fala. Acreditar naquilo que a gente ensina. Aí sim, a nossa vida será transformada, será renovada. Louvado seja